Alô! Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa correção do gabarito preliminar. Eu tenho certeza que você, guerreiro estratégico, tem acompanhado as aulas, feito seu curso, feito questões e ficou à vontade para fazer a sua prova. Espero que sim, então vamos lá. A questão número 36, falando sobre os temas clássicos, como nós sempre mencionamos, a Primeira Guerra Mundial. Então, a economia mundial deixara totalmente de ser como for em meados do 19, um sistema solar girando em torno da Grã-Bretanha. Um certo número de economias industriais nacionais agora se enfrentavam mutuamente. Está falando que surgiram novas potências, E isso vai gerar uma grande concorrência e, consequentemente, potenciais conflitos. Sob tais circunstâncias, a concorrência econômica passou a estar entrelaçada com as ações políticas ou mesmo militares do Estado. Do ponto de vista do capital, o apoio político passaria a ser essencial para manter a concorrência estrangeira à distância. Do ponto de vista dos Estados, a economia passou a ser, desde então, a base mesma do poder internacional como seu critério. O texto se refere à conjuntura às vésperas da Primeira Guerra Mundial, contribuindo para a sua eclosão. Então, as grandes corporações procuravam explorar politicamente a ideologia nacionalista? Não. As corporações, elas são internacionais, podem ser nacionais, internacionais. O que o texto está falando é que o grande capital, as grandes empresas, elas precisavam do apoio político do Estado. B, a vinculação dos governos economicamente fortalecidos com forças produtivas de grande dinamismo. Por exemplo, governos ficaram mais fortes porque mais empresas cresceram e multiplicaram os espaços de atuação, indo para a África, indo para a Ásia. Então, com estas forças produtivas de grande dinamismo, ela multiplicou no mundo as áreas de conflito. Então, a alternativa correta, a alternativa B, de uma forma bem simples, uma das causas da Primeira Guerra Mundial é a grande concorrência entre as potências industriais, assim bem também como o nacionalismo exacerbado. Olha só, as disputas por mercados consumidores de produtos industriais e fornecedores de matéria-prima impediam a formação de alianças? Claro que não, Você tinha blocos militares. As independências das nações colonizadas foram na Guerra Fria. A exigência de proteção política das economias nacionais promoveu a ascensão dos regimes ditatoriais? Não. Isso daqui é um contexto protecionista entre guerras. Questão 37. Quarta-feira, 9 de maio de 1945, foi o primeiro dia de paz na Europa. Celebrações nessa semana foram ensombradas pelos acontecimentos no leste da Europa. Churchill exprimia seu temor em que as infiltrações soviéticas na Europa Central e nos Balcãs conduzissem a uma terceira guerra mundial. Perturbado por notícias acerca da iminente partida para o Pacífico de pelo menos metade das tropas americanas na Europa, Churchill alertava para o fato de que os russos ainda podiam manter grandes efetivos em campo, ainda por um longo período de tempo. O resultado da Segunda Guerra Mundial, que já se esboçava em maio de 1945, ela consolidou a democracia liberal nos países da Aliança Militar de combate aos estados fascistas totalitários. Olha só, consolidou a aliança nos países de aliança militar? Não, porque quem fez a aliança militar dos aliados contra o fascismo foi o FEIUC, tá lembrado? Então, França, Estados Unidos e Inglaterra, essas são democracias ocidentais. O R, no caso, é o RSS, socialismo, então já está errada. A letra C configurou relações internacionais de poder com a emergência de regimes anticapitalistas em países do continente europeu. Alternativa C. Manteve integridade territorial da Alemanha? Não, ela foi dividida, assim como a capital Berlim. Dividiu o mundo entre países capitalistas da Europa Ocidental e socialistas no extremo oriente? Não, no leste europeu.
Então, lembre-se, né, que no Tratado de Alta, que reuniu os grandes três, Churchill, Roosevelt e Stalin, Stalin usou um argumento muito simples. Qual foi o país que mais foi destruído e perdeu pessoas na Segunda Guerra Mundial? Foi a Rússia. Então, como perdemos mais, merecemos mais. E fez valer seu argumento, conseguiu anexar o leste europeu. E agora, questão 38. No texto da Constituição, aprovado finalmente em 24 de fevereiro de 1891, a igreja foi forçada a resignar-se: casamento civil, ensino leigo, secularização dos cemitérios, recusa de direitos eleitorais aos religiosos ligados por voto de obediência. Exime-se, portanto, o clero secular da cláusula restritiva. Esses tópicos da primeira Constituição republicana impediam a participação política da hierarquia católica ao longo da República? Não, tá? Somente, o texto está falando, aqueles que têm voto de obediência. Foram suspensos pela Constituição de 34 com a adoção do regime de padroado? Não, o regime de padroado veio com a colonização. Desde o século XV, Portugal já tinha o regime de padroado. Então ele foi extinto com a Constituição Republicana de 1891, que instituiu o Estado laico, né? Ou seja, em que Estado e Igreja são separados. Impuseram o beneplácito. Beneplácito é, sim, a concordância do governo. Né? No caso, tinha o beneplácito do Dom Pedro, né? do imperador brasileiro. Então, essa daqui, evidentemente, não sujeitaram legalmente os bens dos mosteiros. Pessoal, não, os bens dos mosteiros continuaram sendo bens da Igreja Católica e referiam-se às relações entre o Estado e as instituições religiosas. Alternativa e, no nosso gabarito preliminar, né, essencialmente a separação do Estado e Igreja, como aqui mencionou, né, veio casamento civil, registro civil, enfim, tá? Então, é até interessante você pensar que até a proclamação da República, quem fazia controle de casamento, nascimento e morte era a Igreja Católica. Somente a partir daí é que vieram os cartórios. Então, questão 39. Tão visivelmente defeituosa era a prática do nosso sistema representativo que os estadistas, legisladores e escritores políticos do Império e da Primeira República costumavam atribuir-lhe a principal responsabilidade pelos males do regime. Com semelhante visão dos problemas políticos brasileiros, é muito explicável que o aperfeiçoamento da legislação eleitoral tenha sido um dos mais eficientes slogans da campanha de que resultou a Revolução de 1930, que foi a tomada do poder de Getúlio Vargas, né, e o fim da República Oligárquica. Então, qualificando o voto popular por meio da concessão de direitos civis aos operários urbanos, pessoal, isso daqui caracteriza principalmente a política trabalhista do Estado Novo, tá bem? Quando nós temos a criação dos sindicatos pelegos. Então, a alternativa B, suspendendo a eleição para presidente da República após a adoção constitucional do voto secreto. Pessoal, eu vou de gabarito preliminar, alternativa B. Por quê? 1930, né, foi a Revolução de 30. São Paulo se levantou contra Vargas em 32. Em 34 veio a Constituição e essa Constituição era democrática, né? Ela, inclusive, previa aí a liberdade partidária. Foi quando aconteceu a polarização política, por exemplo, com a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora, que por fim tentou um golpe, né, a intentona comunista, e em 37, Getúlio Vargas, com o argumento de combater o comunismo, ele instituiu a ditadura do Estado Novo, fechou o Congresso, proibiu os partidos, né, e governou ditatorialmente até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, né, logo após dele instituir o voto livre, aberto, voto feminino, secreto, ele instaurou uma ditadura. Então, generalizando as consultas plebiscitárias, não. Seria toda hora ter um plebiscito? Não. Ampliando o direito ao voto à grande massa de trabalhadores, imigrantes das indústrias, eles vieram das indústrias? Não, vieram do campo que estava começando as cidades a se desenvolverem e início do nosso processo de industrialização. Letra E, restringindo o número de candidatos às casas legislativas? Não. Então, 39, gabarito preliminar, alternativa B.
Questão 40. Embora o argumento do pêndulo possa ter servido como elemento secundário de convencimento no processo decisório junto a funcionários em Washington, o mais plausível é, mais uma vez, a explicação pelo cálculo estratégico. Tendo em vista a alta possibilidade de envolvimento dos Estados Unidos na guerra, seria útil atrair o Brasil como principal ponto de sustentação político-diplomática no Hemisfério Sul. O texto alude à política exterior do governo Getúlio Vargas durante o Estado Novo. A grave tensão ideológica e militar, em grande parte dos anos de 1930, poderia favorecer uma atitude pendular do governo brasileiro entre Alemanha e os Estados Unidos da América. No final, aliança com os Estados Unidos. Vamos lá, pessoal, Vargas fez jogo duplo, negociou com a Alemanha, negociou com os Estados Unidos. Por fim, os Estados Unidos começaram uma política de aproximação, por exemplo, a chamada política de boa vizinhança, que a indústria cultural norte-americana passou a explorar, a aproximação aí com os países da América Latina. Foi quando foi lançado aquele personagem da Disney, o Zé Carioca, daquele filme divertidíssimo, Alô Amigos, tá? Você encontra ele aí na internet, é uma produção fantástica, com as músicas de Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Então, neste contexto, o que foi um dos pontos determinantes, um dos diversos, claro, foi quando a usina de Volta Redonda foi financiada pelos Estados Unidos. Então, implicou o financiamento norte-americano da indústria de base, a indústria siderúrgica de Volta Redonda. Então, a alternativa C. Decorreu da condenação pública do regime nazista? Não, inclusive, tinha muitos simpatizantes do regime no alto escalão do governo Vargas. Pressupôs formalmente a democratização política brasileira? Evidentemente não. Foi só no final da Segunda Guerra. Favoreceu o projeto de Estado brasileiro de proteger o preço dos produtos manufaturados e exportados? Não era isso. Aboliu a tradição brasileira de oposição à hegemonia norte-americana? Não, a tradição do Brasil, é inclusive ter muita inspiração nos acontecimentos políticos dos Estados Unidos. A própria proclamação da República, o primeiro nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Então, bora lá. A abertura começou em 74, quando o general Ernesto Geisel diminuiu as restrições à propaganda eleitoral. Por que teria o general Geisel tomado a iniciativa de começar a desmontar o sistema autoritário? Em 73, houve um aumento brusco no preço do petróleo, promovido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Os anos do milagre estavam contados. Nessa conjuntura, seria melhor para o governo promover a redemocratização enquanto ainda houvesse prosperidade econômica, do que aguardar para fazê-lo na época de crise, quando os custos de manutenção do controle dos acontecimentos seriam muito mais altos. Analisando-se o texto sobre o projeto oficial de redemocratização, a abertura política resultou do enfraquecimento dos órgãos de repressão militar? Não, foi o próprio regime militar que começou a distensão da ditadura. O próprio texto está falando isso, está vinculando que o Geisel mencionou o quê? É melhor fazermos a redemocratização agora, que o Brasil bateu recordes de crescimento econômico, do que entrarmos numa baita crise, perdermos a legitimidade, o apoio e, por fim, o regime se distender de outra forma. Sociedade civil apoiou o cronograma das transformações graduais do regime militar? Aqui, muita gente certamente ficou com dúvida, mas não é o que o texto está mencionando, tá? Você tinha uma polarização, você tem grupos que apoiavam e tinha os grupos de oposição, tá? Então, generalizar toda a sociedade civil fica um pouco forçado, Contestação social ao regime militar derivou de sua incapacidade de obter empréstimos no exterior, totalmente errado, Foram feitos muitos empréstimos externos que foram convertidos na forma de crédito para o brasileiro, para estimular o consumo, entre outras políticas envolvidas, Legitimidade do regime militar dependia da manutenção do crescimento econômico. Essa daqui está redondinha, alternativa D. E aqui está falando que a distensão contou com a aprovação consensual das Forças Armadas. Não foi consensual, as Forças Armadas estavam divididas,
E aí, basta você se lembrar aí do atentado terrorista no Rio Centro, né, que é um grupo, uma ala das Forças Armadas que era totalmente contrária ao regime, que o objetivo era fazer um atentado terrorista, né, culpar os comunistas e assim termos um argumento para o novo enrijecimento da ditadura. Então, 41, alternativa D. 42, agora, né, com a nossa prova de geografia, explorando os conflitos mundiais. Se você já viesse aqui, ó, o grupo extremista que ocupou toda a estrutura do aeroporto, assim que terminou a saída dos militares dos Estados Unidos, declarou o país islâmico como uma nação livre e soberana. Isso foi amplamente discutido, né, no país. Nós discutimos nas aulas, nós falamos muito na revisão de véspera para ficar atento com esse ponto. Só pode ser o Afeganistão e temos duas proposições que trazem o Afeganistão. Aqui está falando que uma revolta pacífica, né, contra o presidente há 10 anos se transformou numa violenta guerra civil. Qual guerra civil é essa? Lá na época da Primavera Árabe, 2010, ela se espalhou, né, pelo norte da África, pelo Oriente Médio, até chegar na Síria. E aí o Estado sírio respondeu às tentativas de revolta e começou essa guerra civil que não acabou, ocorre até hoje. Inclusive, né, tem a polêmica internacional dos Estados Unidos e da Rússia terem participado no conflito, os dois com o argumento de destruírem o Estado Islâmico, tá? Porém, os Estados Unidos queriam tirar do poder o ditador Bashar al-Assad, enquanto a Rússia, do Vladimir Putin, apoiava, né, a sua permanência no poder. Então, só pode ser a alternativa A. E aqui está explorando, né, mais um dos conflitos chineses, lembrando que já foi cobrado, né, a questão de Hong Kong e Taiwan também tem uma relação conflituosa com a China, né, que quer dominar todos os territórios ao redor. Então, agora a nossa questão 43. Essa, imagino que você, guerreiro, conseguiu acertar e foi razoavelmente tranquila para quem, né, já estudou aí os grandes problemas ambientais, as características do meio ambiente no mundo. Aqui nós temos uma coisa muito marcante. Todos os problemas ambientais aqui descritos estão em áreas desérticas. Esse é o grande deserto de Vitória, na Austrália. Aqui é o deserto da Namíbia e do Kalahari, na África. Aqui é o deserto do Atacama, né, e da Patagônia, né, na Argentina. Aqui nós temos o deserto de Nevada, né, enfim, os desertos a oeste dos Estados Unidos. Aqui é o Sahel, bem o Saara, né, que é o deserto. Então, ao norte do Saara e ao sul do Saara é a área com maior desertificação do planeta. Inclusive, sempre é muito discutido que aqui foi feita uma iniciativa de criar um cinturão verde para barrar a desertificação, tá? Enfim, aqui também, né, nós temos os desertos asiáticos, deserto de Gobi, de Thar, enfim, tá? Não precisava saber a identificação de todos os desertos, mas se você der essa sacada que são desertos e que nas bordas dos desertos temos uma pressão e um potencial aumento da desertificação, você não teria dúvidas e marcaria a nossa alternativa C, beleza? Então, isso até pode estar relacionado com a erosão do solo, mas não é grande quantidade de chuva, porque são desertos, né? Chuvas ácidas são fenômenos urbanos. Poluição das águas fluviais não, porque aqui não temos uma referência, né, tão clara, né, para falar que são águas fluviais, não está destacando nenhuma bacia hidrográfica. E pela questão das fortes concentrações humanas, tá? A região do deserto aqui de Vitória é pouco povoada, os desertos asiáticos são pouco povoados, bem como o continente africano é pouco povoado, tá bem? E desmatamento ativo em decorrência da rápida expansão da agropecuária, essa talvez possa ter dado dúvida, né? Mas se lembrasse que aqui é montanha, né? Aqui também, você talvez fugisse dessa tranquilamente, tá bem? Questão 44. Um dos mais importantes rios brasileiros, sendo o maior que corre totalmente no espaço nacional e o quarto rio da América do Sul. É um rio de planalto, com cachoeiras e corredeiras em diversos trechos. Além do fator histórico, o rio exerce um importante papel
como fonte de energia elétrica e irrigação. Aqui você matou. Maior em território nacional, altamente aproveitado para produção de hidroeletricidade e irrigação, que é um dos grandes temas, né, que falamos sobre o São Francisco, que depois da transposição, né, temos aí vários projetos de agricultura irrigada e a produção da fruticultura no sertão nordestino, né, ali nos limites entre Pernambuco e Bahia, né, na região de Petrolina, Pernambuco e Juazeiro da Bahia. Então, suas águas são usadas, né, para agricultura irrigada, várias espécies de frutas. Então, 44 só pode ser o Rio São Francisco. Tá tranquilo esse, né? Então, bora lá, pessoal. Questão 45. Expectativa de vida ao nascer. A leitura do gráfico, esse conhecimento sobre as condições socioeconômicas da população brasileira permitem afirmar que nós temos um aumento consecutivo da nossa expectativa de vida. Isso, claro, vai estar relacionado à melhoria da qualidade de vida, melhoria na alimentação, né, no atendimento médico, sanitário e condições sanitárias como um todo, tá? Então, a evolução da expectativa de vida foi contínua entre 1950 e 1919, sim, mas não foi homogênea entre os estados e regiões do Brasil. Já começamos bem, é verdade, né? Desde 1950 temos um rápido processo de urbanização, aumentou a população urbana, aí sempre os índices socioeconômicos, né? O IDH principalmente, ele é bem maior no espaço urbano do que na zona rural. E temos que levar em consideração que o Sudeste brasileiro e a região Sul tiveram um aumento na qualidade de vida muito mais acentuado do que outras regiões do Brasil, né? Como é o caso da região Norte, que tem aí, por exemplo, né, taxas de desenvolvimento humano baixas. Por exemplo, Amazonas, né, só Manaus tem o IDH alto dos municípios do estado. Então, alternativa A. Beleza? Então, a expectativa teve maior crescimento a partir do final do século XX, devido à urbanização? Não, porque está mostrando desde 1950, entre 50 e 91, o aumento da expectativa foi maior na zona rural? Não, sempre na cidade a qualidade de vida é melhor que na zona rural. Desde 80, houve um fenômeno típico de país desenvolvido, o aumento da expectativa de vida acelerou o crescimento vegetativo, né? Crescimento vegetativo é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, também chamado crescimento natural ou vertical da população. Não. Quanto maior o IDH, tende a ser maior escolaridade, tende a ter mais planejamento familiar e tende a ter uma menor natalidade e menor crescimento. As pequenas e médias cidades tendem a apresentar expectativas de vida mais altas e, de modo geral, mais semelhantes entre si. Não, são muito díspares, tá? Então, são muito heterogêneas, né, as características dos municípios brasileiros. Então, gabarito preliminar da questão 46, participação regional na produção industrial brasileira. Olha só. Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Então, de longe, né, nós temos a maior participação do Sudeste e nós temos uma desconcentração industrial no Brasil desde a década de 90, né, que é resultado da inserção do Brasil na economia global, das políticas neoliberais, da nossa concorrência, né, com empresas globais, e a partir daí tivemos uma desconcentração da indústria. Por quê? Porque o interior dos estados e municípios passaram a disputar os investimentos, oferecendo vantagens locacionais aos investidores. Então, 46, o processo de descentralização industrial ocorrido no Brasil é fator importante para explicar a perda de participação industrial do Sudeste. Essa daqui. Porém, ainda é o Sudeste que tem a maior participação na indústria. Fato crescimento da participação da região sul, entre outros, expansão da agroindústria, não tem nada a ver, né? Espalha a agroindústria num lado, acabar a indústria no outro, nada a ver. Redução do papel do Sudeste, relacionado à região apresentar fraco crescimento da construção civil e metalúrgico, evidentemente não, né? O Sudeste cresce muito desde a década de 50, continua crescendo, né? A ritmos mais lentos, porém continua. O crescimento da participação das regiões Norte e Nordeste deve-se à expansão da indústria extrativa mineral.
Não, né? No norte, nós temos as explorações minerais acentuadas aí, né? O projeto Grande Carajás, por exemplo, desde a década de 80, e a instalação de várias multinacionais do setor de informática no norte e nordeste são responsáveis pelo aumento da participação industrial. Olha só, não tem muita multinacional, tá, no norte e nordeste, só que principalmente, né, nós temos uma concentração dessas atividades no Centro-Sul, mesmo que tenham, né, transnacionais, você tem cidades inteligentes que estão sendo desenvolvidas no Nordeste, mas o Norte é principalmente industrialização por eletroeletrônicos, é só pensar na Zona Franca de Manaus. Então, gabarito preliminar, alternativa E. Então, a questão 47, nossa última questãozinha, que deve ter pegado alguns concurseiros, mas aqui agora você dirime todas as suas dúvidas e vai partir para o abraço se acertou. Com mais da metade de sua área degradada, o bioma ainda aguarda o título de Patrimônio Nacional pela Constituição Federal, como já obtido por outros ecossistemas. Como já obtido por outros ecossistemas. Então, nós queremos aquele que não tem ainda. É o segundo maior bioma da América do Sul. Especialistas alertam para os danos irreversíveis que o intenso processo de degradação pode trazer não só para o bioma, mas também para a sociedade, ao pôr em risco a disponibilidade de água e a regulação do clima. O bioma se estende por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, que equivale a 24% do território do país. Contudo, a área com vegetação íntegra do bioma foi reduzida a cerca de 20% de sua cobertura original. Então, olha só, pessoal, o bioma aguarda o título, como já obtido por outros ecossistemas. A Constituição brasileira protege a floresta amazônica, protege, né, é patrimônio nacional a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira, tá? Então, ficamos com matas de araucárias, cerrado e campos. Quando falamos em disponibilidade hídrica, dos biomas aqui, o que mais está relacionado é o cerrado, que é a caixa d'água do Brasil. Hoje o cerrado é considerado um hotspot, né, mais de 2/3 desmatados, e é uma área de mega diversidade. Por isso, prioritária para a criação de políticas de conservação, unidades de conservação, tudo bem? Desmata, a água não infiltra na rocha porosa, né, das chapadas, não reabastece os lençóis freáticos e nem, né, recarrega os rios, trazendo uma diminuição da vazão ao ponto de diminuir a produção de hidroeletricidade e até mesmo comprometer a navegabilidade dos rios. É só se lembrar que a hidrovia Tietê-Paraná, por exemplo, né, ficou diversas semanas com muitas embarcações encalhadas, né, já nas proximidades do estado de São Paulo e no estado de São Paulo, tá? Então, é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que você tenha tido um excelente resultado. Você pode entrar em contato comigo lá no Instagram, no @professor Sérgio Henrique. Guerreiro Estratégico, é isso aí. Grande abraço, bons estudos, espero que tenha gabaritado e sempre foco no sucesso. É isso aí, guerreiro. Até mais.